Para a gente dar início, eu queria contextualizar para todas. A gente tem estudantes, né, e pessoas também interessadas no tema. Essa é uma atividade, então, de extensão, realizada pelo GECA, que é um grupo de estudos ao qual faço parte, e a gente já vem, então, desde o ano passado, desenvolvendo e pensando, né, a partir do momento que a pandemia apareceu, né, emergiu, estourou aqui, a gente começou a pensar as formas pelas quais, né, nós, como professores de um curso dentro da área das ciências humanas, o curso de educação, qual seria o nosso papel, né, no enfrentamento da pandemia, entendendo que a educação tem um papel fundamental e primordial aí para o enfrentamento das crises todas, né, em especial uma crise sanitária, política, enfim, vou falar um pouquinho depois também sobre isso. Então, essa é uma atividade desenvolvida no bojo desse grupo, um grupo também que faz parte de uma rede latino-americana de estudos marxistas. Essa rede também, nós juntos estamos desenvolvendo uma pesquisa para compreender os impactos da pandemia, na educação do campo. Então, essa é uma atividade que vem junto de uma série de ações, né? E aqui no curso da educação do campo, faz parte dos nossos princípios, desenvolver ações, né, articuladas com a extensão, também vinculadas ao ensino. Então, essa é uma atividade vinculada à disciplina de Fundamentos da Ciência da Natureza e Matemática 4, é uma disciplina para a sexta fase. E nessa fase a gente vem discutindo, então, qual que é a contribuição da ciência da natureza e matemática para compreender a pandemia da Covid-19, compreender na intenção também de formar professores qualificados. Esse é o contexto pela qual a gente pensou na atividade, né? É uma atividade que também a gente pensou que seria importante para a formação inicial, mas também para a formação continuada dos professores e das professoras. A gente sabe, está vivendo um momento em que existem muitas informações a respeito da Covid-19, né? Muitas informações que às vezes são difíceis da gente entender, e também muitas informações que confundem aí a compreensão do que estamos vivendo, né? O que a gente tem chamado aí das fake news. Então, também fazer uma atividade como essa, sabe, Carlos e todos os participantes, tem essa perspectiva da gente, e por isso esse nome, né, conhecimento para compreender a realidade, né? Então, que tipo de conhecimento nos ajuda a entender de fato a realidade que a gente está vivendo? E que realidade que é essa, né? Eu trouxe alguns dados para a gente se situar, alguns dados bastante alarmantes, né, preocupantes, mas que a gente vai precisar repetir. A gente vai precisar repetir, porque talvez só assim a gente vai, de fato, tomar consciência do que está acontecendo, né? Então, hoje, pegando os dados mais atualizados, a Covid-19 no Brasil, perdeu já 381.852 vidas. Acho que todos nós aqui temos conhecidas e conhecidos que já perderam familiares, né? Esse é um dado muito triste. Eu fiz recentemente um cálculo aqui do nosso departamento, nós temos 15 professores efetivos, 2 substitutas, 3 dos nossos colegas já perderam pais e mães, né? Nesse último ano, a gente tem, né, colegas de curso que já perderam primos, irmãos, então são pessoas, não são os vizinhos, familiar mesmo, então assim, de um departamento que tem 15 pessoas, 3 já perderam, então é um dado, né, muito grande. Fora as pessoas que já pegaram, né, famílias inteiras aqui dos nossos colegas, né. Em Santa Catarina, nós temos, então, 864 mil casos, 12 mil mortes, né?
A gente teve desde o começo, desde 1º de abril, nós tivemos 1.566 pessoas que morreram só em Santa Catarina. A gente está num dado de 78 pessoas que morrem por dia no nosso estado. Nessa terça-feira, né, que foi o último cálculo aí, dado mais atualizado, 96 pessoas faleceram em Santa Catarina. E como é que a gente está cuidando disso? Se eu for fazer uma análise muito rápida aqui, né, a gente está cuidando, no meu entendimento, de uma forma muito má, assim, em termos de campanhas, né, as escolas estão abertas, né, a Prefeitura de Florianópolis os professores da rede estão numa briga para conseguir garantir o mínimo de condições de trabalho, e uma forma de enfrentamento tem sido a campanha de vacinação no nosso país, que até o momento, né, conseguiu vacinar 13% da sua população numa primeira dose, né, 10 milhões de pessoas, isso equivale a 27 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas já receberam a segunda dose, que isso significa 5% da população. Né, em Santa Catarina, 4,3% da população já recebeu as 2 doses da vacina, né? A gente aprendeu muita coisa já nesse ano, muita coisa, mas muita coisa ainda temos que compreender, mas uma delas, né, que algumas formas de controle aí dessa doença é isolamento social, uso de máscaras, né, na higiene das mãos, das superfícies, teste em massa, né? Existe uma corrida mundial, né, de cientistas para tentar entender a natureza desse vírus, né, principalmente. E eu estou dando enfoque, né, no vírus, porque acho que hoje o momento para a gente falar disso, né? E dessa corrida, né? Eu falo que é uma corrida, não sei se é um termo certo, né? Mas porque às vezes a sensação que eu tenho é que a gente está correndo de uma avalanche, né? Pelo tamanho e a proporção que essa pandemia tem tomado, né? E a gente, nessa corrida, o mundo já produziu aqui 8 vacinas que estão em uso já no mundo inteiro. Vacinas da China, Estados Unidos, da Rússia. Existem mais 10 vacinas, sendo, pelo menos dos dados que eu peguei, possivelmente existem outras, tá? Mas dos dados que eu peguei, a fonte foi da FAPESP, 5 vacinas sendo desenvolvidas, 10 vacinas sendo desenvolvidas, 5 aqui no Brasil, né? E a gente tem feito um estudo aí sobre Cuba, né? Cuba tem desenvolvido mais 5 vacinas, 2 já estão em testes aí também em testes em crianças, né? Bom, só para ir para os finalmente da minha contextualização, né? A gente está vivendo aqui, para além da dificuldade que seria a própria doença, né, a gente vive no Brasil, além de uma crise sanitária, também uma crise política, o que tem feito, então, trazido para essa pandemia, então, uma dificuldade para além do que ela já seria, né, então, hoje o Brasil está caminhando aí para ser o epicentro, está, né, sendo considerada já o epicentro da pandemia no mundo. E isso preocupa o mundo inteiro, porque o Brasil é um país que tem uma significância para o mundo, né, em termos populacionais, né, temos principalmente aí também uma importância numa política de imunização que sempre teve, né, que hoje está num problema aí em função das questões políticas que estamos vivendo. Bom, a introdução é para a gente contextualizar nosso problema. O professor Carlos não vai dar respostas a todas essas questões, né? Mas é importante a gente dizer onde que se insere, né, essa discussão
para a gente entender a pandemia e enfrentá-la, a gente precisa entender muitas das suas dimensões. É um problema que tem múltiplas determinações, né? O professor Carlos hoje vai falar sobre uma delas que diz respeito à vacinação e como é que as diferentes vacinas, né, e sobre o papel da imunização no controle dos efeitos dessa pandemia. Bom, e quem é o professor Carlos? Ele vai poder falar mais dele, mas o professor Carlos, ele é do Centro de Ciências Biológicas, né, ele é do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. Ele hoje é professor, ele é coordenador do curso de Ciências Biológicas e ele é do Laboratório de Imunologia Aplicada. E aí eu convidei, porque eu já conheci o professor André, que é parceiro do professor Carlos, o professor André, o professor Carlos também, outros professores da biologia fizeram uma série muito importante sobre vírus e a pandemia o ano passado, então, a partir disso, fiquei sabendo mais sobre o trabalho que o Grupo Imagine faz na UFSC, em outros, né, em Santa Catarina, em outros estados também. Então, eu convidei o professor Carlos para trazer um pouco de conhecimento mais aprofundado acerca das vacinas e da imunologia também. Então, é isso, professor. Eu passo a palavra para o senhor e também para você, e aí a gente vai ter um momento de explanação dele, e aí depois a gente abre para um debate. Eu sou professor de imunologia no departamento de micro, imuno e parasito. E sou professor aqui na UFSC desde 97. E antes disso, eu fui por 12 anos pesquisador científico lá no Instituto Pasteur de São Paulo, e eu trabalhava diretamente com campanhas de imunização contra a raiva, né? Tanto de humanos como de animais não humanos. E acho que é por isso, então, que a Graziela me convidou, porque sou um dos professores ali da imunologia. Esse conceito de que a gente pegava uma doença e depois ficava protegido contra ela, se não morresse dela, né, é muito antigo. Muitos povos perceberam isso. Tem descrições de historiadores gregos falando de epidemias provavelmente de peste, mas também de varíola, e que diziam lá que as pessoas que não morriam eram as que conseguiam cuidar dos outros depois, porque sabiam que aquele espírito maligno, de alguma forma, não tinha pego nelas, e elas poderiam, então, estar imunes, né, à doença. Por causa dessa experiência com as próprias epidemias, alguns povos fizeram intervenções, né, como na Índia e na China, principalmente, que eles chamavam de variolação. A varíola era uma doença terrível, né, altamente letal, e que pessoas que não morriam ainda ficavam desfiguradas, cheias de cicatrizes no rosto. Mas na Índia, 5 séculos antes de Cristo, da nossa era, já tem relatos lá de fazer algum tipo de inoculação com feridas de quem tinha uma varíola branda, né? Pegava a casquinha da ferida, secava aquilo, fazia um pó e fazia algum tipo de inoculação. Ou fazia uma queimadura no braço e colocava aquele pozinho ali, ou na China eles faziam a inoculação através da insuflação, né, de soprar esse pozinho no nariz, essencialmente de crianças. Esse século XV é citado porque nesse século tem descrições bem detalhadas de como isso era feito, né? E então na China, varíola era uma doença essencialmente de criança, por muitos séculos já, porque as crianças eram imunizadas e ficavam livres. Agora, se a criança tivesse algum problema de sistema imune, se o sistema imune dela tivesse qualquer defeito, ela pegava a varíola nesse momento e morria. Mas eles achavam que valia a pena, porque nesse momento morriam poucas, que já morreriam em epidemias futuras, mas salvava, né, protegia todas as demais. Então, isso daí começou lá no Oriente, e esse tipo de variolação foi encaminhando via Ocidente até chegar na Turquia, no século XVIII, e lá aparece pela primeira vez uma modificação nesse sistema, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido essa história, né? Ela é muito citada como exemplo de ações antiéticas dos médicos, mas é a primeira imunização com caráter assim mais científico, do jeito que a gente pode conceber hoje, né? Esse médico, Edward Jenner, ele ficou sabendo de como se fazia variolação lá no Oriente,
mas ele tinha medo de pegar material de doença humana e inocular em outro humano. Mas ele observou que a varíola da vaca, as vacas também tinham um tipo de varíola, causava uma doença bem branda na mão dos ordenhadores. E essas pessoas que ordenhavam vacas, que tinham por profissão isso, ou trabalhavam no campo, nunca pegavam varíola na epidemia. Né? Já tinha até um ditado popular lá que dizia que quem pegasse varíola de vaca ficava livre de varíola de gente. Então, o que ele fez? Ele, para testar, para misturar isso que ele aprendeu com o Oriente, mas com uma tentativa de fazer uma vacina mais segura, ele pegou pústula de varíola de vaca, inoculou no menino de 8 anos, no braço, fez lá a infecção branda, né? Depois de uns 20 dias isso tinha cicatrizado, e depois disso ele inoculou 8 ml de pus de uma pessoa com varíola humana, né? Obviamente. E esse menino se salvou. Essa é a fundação da imunologia, né? A fundação da vacinologia, e é altamente criticável porque usou uma criança, porque usou criança filho de empregados, não eram voluntários, tinha uma questão de submissão e que hoje isso tudo não é mais permitido, né? O fato é que esse processo de imunização, que eles chamavam de variolação, foi adaptado e depois de muito tempo a OMS fez uma ampla campanha no mundo inteiro e foi a única doença humana erradicada na história. Eu ouço muito em noticiários da televisão falando da importância das vacinas para erradicar doenças humanas e, de fato, é uma esperança, mas, de fato mesmo, a única doença erradicada foi a varíola, mas as outras são controláveis, né, e dificilmente erradicáveis. Também é bastante antigo esse movimento de crítica à vacina, né? Então, vocês estão vendo aí uma charge que saiu em algum tipo de jornal, de alguma coisa da imprensa da época, 4 anos depois que já estava se fazendo a variolação lá na Inglaterra, e vocês veem cabecinha de vaca nascendo no braço da pessoa, no nariz da pessoa, úberes, né? Enfim, existia esse tipo de propaganda que acaba não contribuindo nem um pouco com o objetivo da imunização, né? As pessoas tinham muito medo. Nesse momento aqui, a igreja se colocou amplamente contrária, porque ela dizia que estava misturando coisas de animais, doenças de animais com a alma humana, que é mais sagrada do que dos animais. Então tinha também a igreja contra isso, né? E isso gerou muita revolta lá na Inglaterra, né? E o pior de tudo isso é que, no começo da imunização, eles pegavam a pústula da teta das vacas e injetavam no braço das pessoas. Só que depois, para facilitar, eles começaram a fazer um processo um pouco diferente, pegar a pústula do braço de uma pessoa que já tinha sido inoculado com o material da vaca, dos bovinos, e passava direto para o braço de outra pessoa. Quando fizeram isso, surgiram casos, por exemplo, de sífilis em crianças, porque não pensaram na hora do que estavam fazendo, e aí, então, fez toda uma celeuma, porque estavam fazendo coisas terríveis e tal. Depois isso foi melhorado o processo de produção dessa vacina, né, da forma de fazer essa vacina, só colocando açúcares bem concentrados nesse material, já matava a bactéria e já não se transmitia mais. Mas tudo isso, obviamente, gerou muita revolta. Isso a gente viu depois também no Brasil, né, mais tarde, na revolta da vacina, vou citar um pouco mais tarde. Bom, então, com o Jenner, está inaugurada a imunização, a vacinação no mundo, e é uma vacina atenuada. Quando a gente diz que um micro-organismo está atenuado, a gente tem que definir para quem ele está atenuado. Então, o vírus da varíola bovina, ele é parecido estruturalmente com a varíola humana, mas ele não tem a capacidade de produzir doença em seres humanos saudáveis. Se injetar em uma criança doente, né, com o sistema imune baleado, ela pode matar. E essas são as vacinas atenuadas. O vírus ou as bactérias, só tem uma vacina bacteriana atenuada, eu já vou falar dela, são micro-organismos que têm capacidade de começar um processo de doença, mas fica restrito ao local de inoculação, não espalha pelo corpo, mas gera uma resposta imune suficientemente forte para proteger contra a doença selvagem, né? Depois de mais ou menos 100 anos do Jenner, aparece o Pasteur na França. E, como curiosidade, é ele que cunha o termo vacina e vacinação. Antes disso, não se usavam esses termos. E porque ele quis homenagear o Jenner. O Jenner
nos artigos que ele publicou lá, né, no artigo que ele publicou, ele se chamava de varíola de vaca, esse nome aqui, varíola vaccine. E o Pasteur, então, lendo isso, chamou esse processo de vacinação. E ele fez várias vacinas para coisas, vamos dizer assim, do campo. Fez uma vacina contra a cólera aviária, fez vacina contra antrax, que era um problema sério na França, né? Pelos produtos que a França produzia, lã e patê de fígado gordo de ganso. E ele já tinha uma certa fama quando ele foi chamado para trabalhar com uma vacina antirrábica, que assolava a Europa naquela época. Ele fez uma vacina achando que ele estava também atenuando. Ele pegava, se vocês olharem aqui na mão dele, tem uma campânula de vidro, onde ele pendurava um pedacinho de cérebro de coelho, que tinha sido infectado com vírus rábico, deixava secando aí, dissecando por 14, 15 dias. Aí ele tirava isso daqui, fazia uma sopinha com um pouco de tampão, inoculava isso em cães, em outros animais, e depois de alguns dias, várias doses disso, né? Depois de um tempo, ele inoculava vírus rábico ativo, né? Diretamente no cérebro desses animais, e ele via que isso aqui protegia. Ele tinha certeza que isso protegia cães. Ele imaginou que deixando esse pedacinho de sistema nervoso do coelho aqui dentro, ele estava atenuando o vírus, ele estava enfraquecendo o vírus. Mas na realidade, não. Aqui, o sistema nervoso é o local onde o vírus rábico mais se replica. E ele é muito suscetível à dissecação. Ele rapidamente se inativa. Então, depois de 15 dias aqui secando, aqui só tinha vírus inativado. Que na televisão, em muitos locais, falam vírus morto. Mas na biologia, a gente toma um pouco de cuidado, porque vírus está ali entre o limite do que é vivo, do que é morto. A gente prefere chamar de vírus inativado. E ele testou isso em cachorros, funcionava. Ele tentou até usar o Dom Pedro II numa história também que é usada como exemplo de antieticidade, mas o fato é que Dom Pedro não quis testar em brasileiros e ele acabou vacinando uma criança de 9 anos que tinha sido mordida muito gravemente por um cachorro sabidamente raivoso e que o destino dela era a morte, né? Ele deu 28 doses dessa vacina que ele produzia, uma de manhã, uma à tarde, durante 14 dias, dava 28 doses. Por que ele fez isso? Porque precisava que a resposta imune do indivíduo subisse mais rapidamente do que a velocidade da doença. E por isso que ele chutou e fez isso. Depois desse chute, até o século XX, as vacinas antirrábicas foram diminuindo de 28 para 21, para 14, para 7, sempre de 7 em 7, né? Meio cabalístico, mas sem um fundamento científico, simplesmente porque, comparando essa imunização que era feita dessa forma com outras, sabia-se que era um exagero. Hoje em dia, nem isso se usa mais, não se usa mais 7 doses, é um esquema muito mais simples, né? Mas então, com essas duas figuras, Jenner fazendo a vacina atenuada e Pasteur fazendo a vacina inativada, teve uma corrida, né, na história para se fazer vacinas, e no começo, isso aqui foi em 1885, que ele vacina a criança, até 1930, a gente já tinha várias vacinas disponíveis para imunização, pelo menos na Europa. No Brasil também teve todo mundo já sabe, já ouviu falar disso, né, da revolta da vacina, e tanto lá na Inglaterra, com o Jenner, como aqui, com a vacina no Rio de Janeiro, os fatos indicam que não foi uma rejeição à vacina propriamente dita, né, a imunização, mas sim a decretação de obrigatoriedade de tomar. Quando isso aconteceu lá na Inglaterra e quando isso aconteceu no Brasil, com toda uma conturbação política, né, com políticos naquela época, governistas obrigando a vacinar, os de oposição se aproveitando da situação e usando de fake news, por exemplo, que as vacinas eram dadas na região genital, na virilha de mulheres, enfim, um monte de mentiras que apareciam, gerou-se lá uma revolta que vocês sabem, né, no final das contas teve muita gente envolvida, presa, alguns mortos e muita gente deportada para o Acre, principalmente, com um trabalho forçado lá nos seringais. Então, essa mistura de falta de conhecimento científico com fake news, com
charges de um tipo que surgem nos jornais e que não contribuem nem um pouco para esclarecimento da população, a gente faz aí uma panela de pressão, né? E de vez em quando isso explode. Hoje em dia, no nossa situação atual, é difícil isso, porque nosso governo é contra a obrigatoriedade de vacina, inclusive contra vacinar até pouco tempo. Então, agora eu vou falar de alguns conceitos de resposta imune, de imunização, que podem ser essencialmente de duas formas. A gente pode se imunizar passivamente e a gente pode se imunizar ativamente. Vacina vai cair aqui, né? Na forma ativa e de forma artificial. A diferença entre elas, a gente já vai ver um pouco mais em detalhe, é que essa forma passiva, ela não deixa memória imunológica. A gente tem uma proteção por um período curto de tempo. E na ativa, deixa memória imunológica que vai nos dar uma proteção num tempo mais longo. Quanto é esse tempo, é difícil de se determinar. Mas então agora eu vou falar um pouquinho rapidamente de cada uma dessas aqui. Então, a imunização passiva natural, a gente recebe dentro do útero, quando todos os anticorpos do tipo IgG, nós temos 5 tipos de anticorpos diferentes, né? Ou seja, uma proteína que se liga a um antígeno, a um micro-organismo, mas que fazem coisas diferentes, né? Então, as IgGs são as únicas que têm capacidade de atravessar a placenta. Todas as IgGs maternas, ou seja, toda a história imunológica da mãe, passa para o feto, passivamente, e protege o feto durante toda a gestação. Por isso que se recomenda que mulheres grávidas tomem reforços de vacina, porque ela aumenta o título de anticorpos no sangue dela, e com esse aumento passam-se mais anticorpos para a criança. Passivamente, obviamente, e quando ela nasce, esses anticorpos vão ter um tempo de duração. No máximo, até 2 anos de idade, todos os anticorpos que a mãe passou somem. E é por isso, então, que quando uma criança, por exemplo, nasce de uma mãe HIV positiva, não adianta procurar anticorpo na criança, porque se a mãe é HIV positiva, os anticorpos dela também vão estar nessa criança. E não dá para a gente dizer se essa criança tem anticorpo dela. Aliás, dá para dizer, mas se a gente procurar só IgG, não dá para dizer isso. Vai ter que procurar um outro tipo de anticorpo que só a gente consegue fazer, não consegue ser transferido, chamado IgM. Aí a gente diferencia uma criança que tem anticorpo porque recebeu da mãe, ou porque tem anticorpo porque está infectada. Então, essa é uma das maneiras da gente receber passivamente uma resposta e de forma natural. A outra é quando a gente mama, principalmente colostro, né? Colostro é como se fosse a glândula mamária tem a capacidade de pegar os anticorpos que estão no sangue e concentrar. Então é como se a gente pegasse, sei lá, uma substância que está num copo d'água, evaporasse a água e aí ela está super concentrada ali, na medida que a água evapora. A glândula mamária faz isso com os anticorpos de outro tipo. E com isso, a gente fica por um bom tempo imunizado passivamente. Os anticorpos IgG protegem a gente por dentro. Eles passeiam pelo sangue e eles banham todos os nossos tecidos. Os anticorpos IgA, eles acabam saindo na superfície. Então, vai sair na lágrima, no muco do trato respiratório, no muco do intestino, do trato geniturinário. Então, todas as nossas superfícies ficam protegidas com as IgAs maternas e o nosso interior com as IgGs maternas. Então, essa é a imunização passiva natural. Artificialmente, a gente também pode se imunizar passivamente, quando a gente sofre soroterapia. Em doenças em que não dá tempo da gente se imunizar, sabe que vai morrer porque a resposta imune demora um tempo para ser feita, a gente pode receber anticorpos prontos de animais não humanos ou de humanos. Se a gente recebe de outros animais, a gente diz que essa imunização foi heteróloga. E se a gente recebe de gente, a gente diz que essa imunidade foi homóloga. O que se faz aqui? Se injeta um antígeno num animal, faz uma resposta imune específica, né, dele, e deixa a memória, e ele recebe muitas doses desses antígenos, por exemplo, veneno de cobra, veneno de escorpião, e algumas toxinas, toxina tetânica, e também alguns vírus rábico, inclusive, né? Tudo isso está à disposição no sistema de saúde. Depois disso, o animal é sangrado, tirado o soro,
e no soro é onde estão os anticorpos. Claro que tem todo um processo industrial para purificar e tirar a maior parte das proteínas do cavalo e deixar só os anticorpos. No Brasil, quem mais faz isso, quem é o maior produtor, é o Instituto Butantan, que está fazendo inclusive contra a Covid. Então, em emergências, quando a pessoa já está se sentindo muito mal e que não está respondendo ao tratamento, é isso que se faz. Recebe anticorpo pronto de um outro animal. Como tem gente que é alérgico a cavalo, o Butantan também faz em carneiros, em outros animais, para driblar esse tipo de alergia. E, para quem é alérgico a tudo quanto é tipo de animal, vai usar anticorpo de gente que já foi vacinada e que doou sangue para se fazer esse soro. Nós não temos no Brasil produção disso, tem que ser importado, mas o Sistema Único de Saúde tem lá soro, por exemplo, antitetânico, antirrábico, para quem precisa desse soro e que é alérgico a quase todos os animais. Se faz em cavalo, porque evidentemente cavalo tem muito sangue, então tiram uns 15 litros de cada cavalo, cada sangria, metade disso vira plasma, né, vira soro, e aí tem um rendimento muito grande, muito mais do que se imunizar coelhos, por exemplo. Então, essa imunização artificial passiva não dura muito tempo, tem riscos, tanto do lado de soro heterólogo quanto de soro homólogo, e serve para situações emergenciais, não vai dar uma proteção por longo tempo. E, evidentemente, a imunização ativa natural é quando a gente se infecta. Então, pessoas da minha idade, por exemplo, devem ter pego naturalmente sarampo, catapora, hepatite A, rubéola, cachumba, né? Todo mundo que pega essas doenças e não morre, fica com uma resposta muito forte contra elas, tanto que provavelmente nunca mais pegue. Não dá para dizer que nunca mais vai pegar, porque o indivíduo pode sofrer imunossupressão porque está com câncer, ou porque tem que receber um transplante, ou porque está com HIV, ou outros vírus que são imunossupressores. Mas, em geral, para pessoas saudáveis, quem pega essas doenças e não tem a doença da forma grave, vai ter uma resposta que dure praticamente para a vida toda. E aqui também para algumas bactérias. Então, isso é cada vez mais raro em países industrializados, né? Porque quase todo mundo está tomando vacina para todas essas coisas. Mas eu, por exemplo, peguei várias dessas daí. Chegamos finalmente na forma de imunização ativa artificial, que são as vacinas, né? Que muitos livros de imunologia, de medicina, da história da medicina, consideram uma das maiores conquistas da medicina, e a OMS diz hoje que a gente tem 25 infecções, né? Vacinas para 25 infecções diferentes disponíveis. E claro que tem dezenas de tipos de vacinas para essas 25 infecções, né? Quando a gente vê gráficos desse tipo, a gente entende por que se fala que é uma das maiores conquistas da medicina. Aí no lado esquerdo da tela de vocês, tem o número máximo de casos de cada doença que está aqui, antes de ter sido implantado um programa de imunização. E do lado direito, o número de casos depois de alguns anos da implantação de um programa de imunização. Isso é lá nos Estados Unidos, mas no Brasil é a mesma coisa, em todos os países que fizeram a mesma coisa, só que um pouco mais atrasado, eles implementaram programas de imunização um pouco antes que a gente. Então aqui, por exemplo, difteria. O máximo que eles tiveram num ano foi 21 mil casos, e depois de implementada a vacinação, 0. E assim vai. Hepatite A, 117 mil casos máximos, depois 11 mil. E varia, né, de tipos de vacina. Então, a gente pode ver aqui já, primeiro, a eficiência disso, né, que reduz drasticamente o número de casos. E segundo, que as vacinas têm poderes de eficácia diferentes. Alguns aqui são 100%, outros menos, mas é claro que depende bastante também de muitos outros fatores, além só da vacina em si. Por exemplo, sarampo, cachumba, que tinha sido zerado em muitos países, tem um retorno quando populações de países que não têm esse programa migram para lá e volta a possibilidade de ter a doença, né? E nesse segundo aqui é a mesma coisa, né? Montes de doença aí, vocês veem que a redução é drástica, né? Na maioria dos casos. Eu destaquei aqui a varíola humana,
só para dizer que ela foi, de fato, relembrar que ela, de fato, é a única erradicada. As outras são controláveis. A gente não pode esquecer que, embora os livros de imunologia sempre destaquem muito aqueles gráficos que eu mostrei no passado, quando a gente vai estudar um pouco mais a história, a gente vê que os números de casos, né, de morbidade e mesmo de mortalidade, eles caem desde o final do século XVIII. E que isso se dá à disponibilidade de água potável, um tratamento de água, desde que o Pasteur descobriu que muitas doenças vinham por falta de higiene, a água começou a ser tratada em muitos sistemas de fornecimento público do mundo todo. Melhoria nas condições de habitação, isso aqui é muito importante para a tuberculose, por exemplo. A Europa vivia em ambientes que não tinha sol, todo sombreado, e isso foi melhorado, né, nessas condições, e, portanto, tem um efeito também nisso. A Revolução Verde, como se chama na pessoal da agricultura, né, que lá da década de 60, 70, com maior disponibilidade de alimentos. Aqui eu pus saudáveis, mas nem todos esses da Revolução Verde são saudáveis, né? A descoberta de antibióticos na década de 40, que obviamente tem um efeito fundamental no controle de muitas doenças, no tratamento delas, e vacinas. Então, vacinas é um dos fatores importante, obviamente, mas muitos governos preferem ficar aqui. O nosso é tão, eu não sei nem que palavra usar, é tão indescritível, que nem isso ele quer. Por quê? Porque para disponibilizar alimento, condições de habitação e água potável sempre é mais difícil, né? Saneamento básico sempre gasta mais, e então a grande maioria dos governos, tanto para doenças animais como para doenças humanas, eles investem aqui, em vacinas e em remédios. A definição clássica de vacina é que é um produto biológico, né, originado no micro-organismo. Hoje, esse termo a gente tem que repensar um pouco, porque, por exemplo, a gente tem vacinas de RNA que já não é mais originado do micro-organismo, o que está lá no vidrinho que a gente vai tomar no braço. Mas, claro, inicialmente foi extraído de um micro-organismo, foi feito réplicas sintéticas daquele material, portanto, ela vale ainda, né? E esse material biológico, ele confere resistência a uma doença, sendo que essa resistência é mediada por processos imunológicos, ou seja, que tem especificidade e memória. A gente vai ver um pouco mais sobre esses termos, mas é muito simples da gente entender, né? A gente toma vacina contra cachumba, não fica imune contra sarampo, né? É isso que é especificidade. E memória é que quando eu tomo uma dose de vacina contra sarampo, e depois tomo outra, e depois tomo outra, eu vou aumentando aquela resposta que o meu corpo já fez em algum momento passado. Continuando, agora eu vou tocar assim, em alguns conceitos de como funciona o sistema imune. A visão clássica é essa aqui. A gente tem micro-organismos invasores, depois a gente tem barreiras físicas, químicas e biológicas. Se esses micro-organismos ultrapassarem essas barreiras, a gente vai ter uma resposta imune que é chamada de inata, ou não específica, ou natural, são todos sinônimos, e que envolve o processo inflamatório. Se essas coisas forem sobrepujadas pelo micro-organismo, o micro-organismo conseguir passar dessas barreiras, aí a gente vai ativar a imunidade específica, aquela que também é chamada de adquirida, e que é onde estão os anticorpos, por exemplo. Apesar disso aqui ser bem clássico, e os livros de imuno sempre apresentam alguma coisa desse modo, a visão do que são micro-organismos invasores tem mudado radicalmente nesses últimos anos. A gente vê que nós não somos seres isolados no mundo, querendo viver de uma forma ultra higiênica, separado do mundo dos micro-organismos, porque eles coabitam o nosso mundo, e mais do que isso, eles nos habitam. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, no nosso corpo, nesse instante, a gente tem pelo menos 10, às vezes 100 vezes mais células de micro-organismos do que células humanas no nosso corpo. E eles fazem parte absoluta do que nós somos. Eles nos dão, muitas vezes, vontade de comer chocolate, eles é que nos dão depressão, muitas vezes, e tudo isso está sendo mostrado mais recentemente através de estudos da nossa microbiota. Aquela visão que a gente tinha que deveria a gente se higienizar ao máximo, não se sujar, já está sendo ultrapassada, isso leva
a uma deficiência das nossas barreiras e leva também a um desvio da resposta natural, e muitas vezes a gente acaba tendo, por exemplo, alergias ou doenças autoimunes por causa disso. Olhando aqui para esse esquema, né, eu vou falar agora da primeira linha aqui, barreiras físicas, químicas e biológicas, que estão aqui, né? A gente tem substâncias na lágrima, no muco, na saliva, em todo o trato respiratório, trato intestinal, trato genitourinário. A gente faz centenas de substâncias que têm capacidade de matar micro-organismos. Na pele, por exemplo, a nossa própria gordura, ela tem capacidade de romper parede de bactérias. E a gente tem uma microbiota normal. As bactérias que conseguem superar isso vivem com a gente, né? E elas nos protegem de infecção de invasores. Hoje, o conceito de micro-organismo invasor é aqueles que não fazem parte da nossa microbiota. Ter acidez estomacal elimina um monte de possibilidades de infecção no nosso intestino. Quando a gente toma muito antiácido, a gente tem uma tendência a ter mais diarreias, inflamações, porque coisas que a gente come carregadas de bactérias podem agora passar pelo estômago e chegar no intestino. E assim, né, de uma maneira geral, o fato da gente conseguir tossir e espirrar, a gente elimina muito micro-organismo que está aqui nas vias aéreas superiores, o fluxo urinário, todas essas coisas aqui são barreiras que protegem talvez 99,9% de tudo que poderia nos causar doença. Manter tudo isso em harmonia é o que nos protege. Então, quem faz resposta imune inata são essas células aqui, neutrófilo, monócito, eosinófilo e basófilo. E vocês vão lembrar daqui a pouco que quando a gente fala de vacinas, mais especificamente, e de resposta a elas, as células que estão envolvidas mais diretamente são essas, os linfócitos, que podem ser divididos em B e T. A gente tem muitas células de resposta imune inata e 2 grupos importantes de resposta imune específica. Se todas aquelas barreiras físicas, químicas, a própria pele que nos protege de quase tudo, às vezes a gente tem acidentes que essas barreiras que eu acabei de falar são sobrepujadas, né? Por exemplo, se eu pisar num espinho ou num prego e isso inocular bactérias diretamente em algum tecido mais interno, tudo que tinha aqui na superfície já se perdeu. E aí, então, aquelas células que eu mostrei agora há pouco, de resposta imune inata, algumas moram nos tecidos já, mas a maioria delas, né, desses leucócitos, estão dentro de vasos. Por uma série de informações químicas, os leucócitos, principalmente os neutrófilos e os monócitos, percebem que aqui nessa região tem alguma coisa errada. E eles começam a fazer diapedese, atravessar a parede do vaso, quimiotaxia, caminham, né, por meio de montes de células, vão abrindo caminho e chegam onde está o micro-organismo. E, em geral, o que eles fazem é fagocitar. Comem essas bactérias ou outro micro-organismo e morrem. Eles não voltam para o tecido, principalmente os neutrófilos. Quando eles morrem, o resíduo que sobra aqui é o pus. Esse processo inflamatório, e que é uma resposta inata, por que a gente chama de inata ou não específica? Porque se eu tiver um acidente desse tipo numa mão, hoje, vai acontecer tudo isso, fico com um pouco de pus e depois curo, se a semana que vem eu enfiar o mesmo espinho com as mesmas bactérias na outra mão, o processo se repete do mesmo jeito. Vai demorar o mesmo tempo para acontecer e o mesmo tempo para eliminar. Se, nesse ponto, o micro-organismo for eliminado, a resposta acaba aqui. A gente só vai ativar a resposta específica se o micro-organismo resistir a essa resposta imunina. Então, a gente tem diferentes graus de resposta. Barreiras, se elas forem rompidas, resposta imune inata. Se os micro-organismos resistirem, resposta imune específica. Esse processo que está representado aqui como uma inflamação aguda, essa que forma pus, ela é ótima, ela faz parte da nossa resposta imune e é desejável, inclusive, para vacinação. A maioria das vacinas tem uma substância que não tem nada a ver com o vírus que está lá, chamada de adjuvante. Esse adjuvante são substâncias que inflamam. Para quê? Para que mais células saiam do nosso sangue, cheguem até o tecido e fazem esse processo de fagocitose. Agora, a inflamação é péssima se esse processo perder os mecanismos de regulação e se tornar crônica.
Aí não são mais essas células que migram para cá, a gente não tem mais pus, são outras células e a gente vai ter doenças. A inflamação crônica é a base de todas as doenças autoimunes, é a base do câncer. Continuar com uma inflamação por muito tempo é muito perigoso. Ter uma inflamação, inclusive com sinais de dor, vermelhidão e um pouco de febre, é natural. É uma resposta que foi desenvolvida a muito custo durante a evolução. Se, como eu disse, os micro-organismos aqui conseguirem resistir, os neutrófilos morrem, mas os macrófagos, depois que eles fagocitaram um monte, continuam detectando a presença de micro-organismo, eles saem desse local. Só que eles não voltam para o vaso sanguíneo, eles voltam para os vasos linfáticos. Não sei se todo mundo se lembra, mas a gente tem dois sistemas circulatórios. Um sanguíneo que é fechado, o sangue sai do coração através de artérias e vai para tudo quanto é local do corpo, aqui representando como uma arteríola, depois viram capilares extremamente finos, aqui é que tem troca de oxigênio, liberação de plasma, de nutrientes, e depois carrega para cá, para as vênulas, e as vênulas então acabam se juntando em grandes vasos e passa pelo pulmão, oxigena de novo e volta para o coração, né? Volta para o coração e vai para o pulmão depois. O importante aqui é que aquelas células que fagocitaram, vamos imaginar agora que a gente está tomando uma injeção de vacina, né? Estava falando de micro-organismo, mas vacina nada mais é do que mimetizar em uma escala muito pequena uma doença. Então a gente injeta aqui no braço um antígeno de qualquer bactéria, de qualquer vírus. O antígeno vai ficar aqui, vai gerar uma inflamação, aquelas células vão sair dali, vão entrar num vaso linfático e, invariavelmente, um vaso linfático vai passar por um linfonodo ou por um gânglio linfático, a mesma coisa, né? Aqui está representando, nesse lado, nesse quadradinho menor, como que os vasos linfáticos nascem. Ao contrário dos sanguíneos, que são fechados, eles nascem assim como o dedo de luva. Em qualquer lugar do nosso corpo, ou na maior parte do nosso corpo, tem microvasos que começam a nascer, carregam o plasma que está aqui, vão se juntando com outros, vão ficando vasos cada vez maiores e depois eles voltam por um ducto bem grande para o sangue de novo. Então, apesar de eles começarem assim, num sistema aberto, tudo que eles captam dos tecidos da gente, eles levam para o sangue de novo. Mas só que nesse processo, ele obrigatoriamente passa por um linfonodo, que são como microfiltros. Se isso aqui estiver normal, não tem nada sendo carregado aqui, vai passar pelo linfonodo e vai voltar para o sangue sem problema. Agora, se aqui tiver bactérias, ou se tiver macrófagos carregados de micro-organismo, eles entram aqui e vão lá para o linfonodo. E isso é importantíssimo para esse tipo de resposta, que é chamada de específica, adquirida, que é também adaptativa. São todos sinônimos. É a resposta que deixa a memória e que é específica. Aqui tem um esquema um pouco mais detalhado de um linfonodo, e aqui é o vaso por onde aquele antígeno da vacina ou da infecção entra. E quando eles chegam aqui, eles passam por como se fosse uma esponja, mas com bilhões de células, todas empacotadas. A gente vê aqui nesses quadradinhos que aqui a gente tem linfócitos T, mais na região central. Nessas bolotinhas mais coloridas a gente tem um monte de linfócito B e também de outras células. E também aqui no meio as células, outras células, por exemplo, macrófagos. Exatamente como se fosse um filtro. E isso é genial, porque ao invés de uma célula dessa ter que ficar correndo atrás do antígeno no sangue ou no tecido, agora esse sistema obriga que esse antígeno passe por uma região abarrotada de leucócito. Depois que ele passa por aqui, ele sai e vai para o outro, continua num outro vaso, vai passar provavelmente por um outro linfonodo, até cair no sangue de novo. Quando ele passa lá dentro do linfonodo, essa linha tracejada está mostrando que a resposta imune inata, com todas aquelas barreiras, coisas químicas foram vencidas, né? Células de resposta imune foram vencidas. Quando o antígeno entra no linfonodo, se ele entrar livre, só a proteína, só o vírus, só a bactéria, isso já tem capacidade de começar a estimular o linfócito B. Esse linfócito é a única célula do nosso corpo que consegue fazer anticorpos. Nós não temos mais nenhuma célula, pelo menos que a ciência conheça até agora, que tenha a capacidade de fazer anticorpo. É uma das maravilhas da biologia, como ele faz isso.
O fato é que esse linfócito B se liga nesse antígeno, vou chamar antígeno de forma genérica, né? Pode ser um micro-organismo na doença, pode ser a vacina, ele prolifera, ele faz clones e, ao mesmo tempo, secreta isso que era o receptor dele, de superfície, agora ele começa a secretar. Tudo isso demora dias, e por isso que a gente precisa esperar alguns dias depois de se imunizar ou de se infectar para conseguir detectar anticorpo. Não adianta não adianta se expor ontem à Covid e fazer exame de anticorpo amanhã. Não vai ter, porque esse processo é mais demorado. E, ao mesmo tempo, lá dentro do linfonodo, aquelas células que fagocitaram o micro-organismo, lá no ponto onde foi a infecção, agora aqui dentro do linfonodo, elas apresentam pedacinhos, vocês estão vendo aqui um antígeno que parece um bastonete, e na superfície pedacinhos amarelos disso, representando o que ela está apresentando para o linfócito T. Os linfócitos T, eles não conseguem reconhecer o micro-organismo na forma natural dele, como os Bs fazem. Eles precisam ter um processamento. E aí eles conhecem um pedacinho bem pequenininho. E quando isso acontece, ele também faz isso. Prolifera, só que ao invés de secretar, como os linfócitos B fazem, eles se diferenciam. O que a gente chama de células T efetoras. Ou eles vão virar T citotóxicos ou T helpers, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas lembrando que isso tudo está acontecendo nos linfonodos mais próximos da região onde a infecção começou. A resposta imune inata, ela acontece no local da infecção. A resposta imune específica, ela nasce dentro de linfonodos ou de outros órgãos, outros órgãos do sistema imune, mas não no local da infecção. E é interessante notar que, como eu já disse, a maciça maioria de animais do planeta vivem só com resposta imune inata. Né? Na deriva evolutiva, como a gente chama, o primeiro anticorpo aparece só nos tubarões, nos peixes que são cartilaginosos e que têm mandíbula, né? A arraia e tubarões. Todos os animais que estão antes desse ponto, eles não fazem nenhum anticorpo e sobrevivem. Como a gente repete isso na nossa vida, todo o processo evolutivo é repetido na nossa evolução como ser, né? A gente só faz coisas de resposta inata até o 6º mês de gestação. Do 6º mês ao 9º mês de gestação, a gente começa a fazer o primeiro anticorpo semelhante ao que os tubarões fazem. E só depois que nasce que a gente faz todos os outros anticorpos que a gente tem capacidade de fazer. É importante para dizer que a gente só faz anticorpo e só deveria necessitar de vacina em pontos muito específicos, porque se a gente tiver saúde, a nossa resposta imune inata deve dar conta disso, conforme a evolução mostra. Essa resposta inata, ela está sempre disponível, ela não é específica, como eu já disse, e ela não aumenta de intensidade com exposições repetidas, portanto, não deixa memória. E essa daqui, ela existe antes da exposição, mas ela só é perceptível após as infecções ou imunizações. Demora mais tempo, é específica e aumenta de intensidade com exposições repetidas. E essas características é que são usadas para a vacina funcionar. Eu separei só um exemplo bem didático aqui de linfócitos B. Quando o linfócito B reconhece antígeno, como eu já falei, ele entra em processo de mitose e vai fazendo mitoses repetitivas por vários dias. Então, aqui está mostrando um B virando 2, mas na verdade ele vira 2, depois ele vira 4, 8, 16, 32 e assim sequencialmente. Depois de alguns dias, esse linfócito B aqui, que tinha um receptor que reconhecia esse antígeno, vira milhares, e todos idênticos. Para isso, é necessário que ative também o T. Se a gente não ativar o T, isso não acontece. Portanto, existe uma cooperação entre as células da resposta imune específica. E nesse quadradinho aqui, separado com uma linha mais escura, está representando o que tem lá dentro dos linfonodos. Está mostrando só o B, né? A gente já sabe que precisa do T também, mas está mostrando aqui, ó, o linfócito B1, 2, 6, milhões de linfócitos B diferentes. Se vocês prestarem atenção no desenho, vocês vão ver que o receptor de superfície deles é diferente. Esse aqui é mais quadradinho, esse aqui é um triângulo, esse aqui é redondinho, para mostrar que cada linfócito B faz um tipo
de anticorpo diferente. E quando o antígeno entra, ele estimula aquele que tem um anticorpo que se gruda melhor nele. Isso também é uma coisa incrível na evolução, porque ao invés de a gente estimular todos os Bs, que seria um desperdício enorme de resposta, né, para tudo isso aqui precisa de energia, ele só estimula aqueles que têm um receptor que se encaixa melhor no antígeno. E aí ele começa aquele processo de mitose, faz muitas vezes mitose, como eu já disse, vira milhares, e nesse processo eles acabam se transformando em duas células diferentes. Alguns viram essas células grandes chamadas plasmócitos, que é essa célula aqui inchada, cheia de anticorpo dentro dela e que é liberado. E algumas delas não viram plasmócitos e viram células B de memória. Se a gente olhar essas B de memórias aqui, a 4 e essas aqui, elas têm um anticorpozinho de superfície igual a mãe dela lá no começo. Isso é que vai fazer com que a resposta numa segunda vez ou numa terceira vez seja maior. Porque agora, ao invés do antígeno encontrar só essa, ou poucas dessa, ele vai encontrar centenas dessas, todas iguaizinhas, que vão responder muito mais rápido e muito mais intensamente. Tudo isso aqui acontece enquanto o antígeno estiver presente. Quando o antígeno desaparece, porque esses anticorpos ou porque outras células fazendo outras coisas acaba com o antígeno, o sistema imune quase como uma mágica se desliga e a gente para de responder. Esses plasmócitos que ficam secretando anticorpos loucamente, eles produzem quase 2.000 moléculas por segundo, o que é uma coisa doida, pensando na complexidade de uma célula secretar uma proteína. É por isso que depois de 4, 5 dias a gente consegue detectar esses anticorpos, porque está cheio já no sangue. Se o antígeno some, se a doença é controlada, ou se o antígeno da vacina some, eles se desligam e eles param de secretar. Alguns dizem que eles ainda vivem por algum tempo, outros pesquisadores dizem que elas morrem por apoptose. O fato é que para. Se a gente não parar, a gente tem um risco enorme de ter um processo inflamatório crônico. Isso aqui é em relação ao B, mas o T também acontece isso. As células T, elas são divididas em dois grandes grupos, CD4 e CD8. As CD4 são chamadas de auxiliares, ou helpers. Por quê? Porque quando ela, lá dentro do linfonodo, ela reconhece o antígeno na superfície de uma célula, por exemplo, um macrófago, ela também entra em mitose, faz muitas células filhas iguais, e nesse processo de diferenciação, elas vão se tornando um pouquinho diferentes da original. E, apesar de todas elas continuarem com essa marcação CD4, é uma proteína de superfície, elas secretam substâncias diferentes, que não são anticorpos, são interleucinas, citocinas, que têm dezenas de nomes. E a importância disso é que elas regulam a resposta imune. Por exemplo, se a gente tiver uma infecção extracelular, que o micro-organismo está na superfície ou fora das nossas células, é importante que essa célula se diferencie nessa, porque essas citocinas aqui, interleucina 4, interleucina 13, estimulam bastante a produção de anticorpos. Agora, se o micro-organismo já entrou numa célula, anticorpo não tem ação, pelo menos muito proeminente, dentro de uma célula. A gente vai precisar estimular células do sistema imune que matem a célula infectada. E aí é importante que ela se diferencie nessa célula aqui, TH1, porque vai fazer uma substância, o interferon gama, que é um poderoso ativador de macrófago, de células natural killer, enfim, de células que matam células infectadas. E assim por diante, né? Tem vários subtipos, e essa aqui, que é bastante importante, a Treg, ela faz substâncias que desligam as outras. Então, é fundamental para uma resposta imune saudável que, depois que o antígeno desaparece, ou que ele é controlado, que a resposta seja desligada. E a gente tem um desses subtipos de células T, CD4, que faz isso. Tudo isso está acontecendo lá paralelamente ao que está acontecendo com o linfócito B, né? Se a gente tiver mais dessa aqui, vai fazer um tipo de anticorpo. Se a gente tiver uma mistura dessa com essa e com essa, vai fazer outro
tipo de anticorpo. As respostas nunca são únicas aqui, né? É sempre uma mistura disso, com preponderância de uma ou de outra, dependendo do tipo de infecção que a gente tiver. E o corpo sabe fazer isso com uma maestria incrível. O outro tipo de linfócito que a gente tem é chamado T citotóxico. Ele tem uma proteína diferente da outra, da CD4, e quando ele é ativado, ao invés de ele fazer substâncias chamadas citocinas para regular o sistema imune, o que ele faz é ficar ativado para matar células que estão infectadas. Então, ele reconheceu em cima por exemplo, de uma célula dendrítica, um antígeno de vírus, agora ele se ativa, passeia no corpo pelos vasos linfáticos, pelo sangue, e toda vez que ele achar uma célula infectada com aquele vírus, ele mata essa célula. Parece incrível, né? Fala, oh, que legal, a gente tem uma célula que mata a célula infectada. A gente só não pode esquecer que essa célula infectada é nossa, né? É o nosso próprio corpo. Então, toda vez que a gente gera uma resposta imune, a gente tem benefícios, mas também tem danos. E tem que sempre contrabalançar esses dois parâmetros. Se a gente não responder de forma adequada, a gente morre de infecção. Se a gente responder de forma exagerada, a gente vai ter danos que, inclusive, podem levar à morte. Só para ressaltar a importância dessas células CD4, são chamadas de maestro do sistema imune, porque eles regulam tudo, inclusive as células de resposta imune inata. A gente vê a importância deles em indivíduos que se infectaram com HIV, que não tiveram tratamento e que evoluíram para AIDS. Quando evolui para AIDS, perde essa célula. E quando perde essa célula, fica totalmente suscetível a qualquer micro-organismo. Micro-organismo que um recém-nascido humano saudável consegue combater, uma pessoa com AIDS não consegue. Ou uma pessoa que tiver, por exemplo, ablação da medula óssea, por algum problema, a medula óssea dele morreu, não faz mais essas células, e aí também, ou então pessoas que nascem sem timo, né? A gente vê esse mesmo processo de imunossupressão absoluta. E aqui, ressaltando que a resposta imune específica depende da resposta imune inata, esse macrófago que veio lá da região onde o micro-organismo invadiu, que entrou num vaso linfático, foi lá apresentar para o linfócito T, o linfócito T produz substâncias que estimulam o B, tem um mecanismo bioquímico aqui, molecular, bastante complexo, mas bastante conhecido, e esse linfócito B agora prolifera, vira plasmócito, produz, secreta anticorpos ou viram células de memória. E é isso, então, que dá essa característica de especificidade e memória, né? Nesse gráfico, nesse desenho, está representando a gente entrando em contato com o antígeno X, vai fazer tudo aquilo que eu já falei, vai produzir uma pequena resposta que demora até 15 dias para a gente detectar, para ter o pico dela, e essencialmente o que a gente vai fazer nessa primeira resposta é IgM, que a evolução fez primeiro. E por isso que a gente toma reforços. Quando a gente tomar uma segunda dose desse mesmo antígeno X, agora a resposta é muito mais rápida, muito mais elevada e que tende a durar muito mais. Se a gente, nesse momento aqui, der um outro antígeno, Y, a resposta contra Y vai repetir o que aconteceu aqui no começo. Essa primeira resposta a gente chama de primária, essa segunda resposta a gente chama de secundária. Essas respostas não têm nada a ver com resposta inata, né? Elas são respostas específicas, de imunidade específica. Primária, porque produz um anticorpo do tipo IgM. Secundária, porque produz IgG, se for no sangue, IgA, se for nas secreções. IgE, se for contra parasitas ou se for um processo alérgico. E por isso caracteriza, então, especificidade e memória. E reforçando isso que eu falei, vejam que esse primeiro pico de resposta primária, que é IgM, ele é muitas vezes inferior ao pico da segunda resposta, que é IgA, IgG, por exemplo, no sangue. Aqui a escala é logarítmica, e se a gente toma reforços dessa vacina, ou se infecta novamente com o mesmo micro-organismo, às vezes, essa resposta aqui chega a ser 10.000, 100.000 vezes mais alta do que a primeira. E raramente, a não ser em vacinas atenuadas, a gente indica só uma dose, né? Por isso que indica sempre 2 ou 3. Quantas indica? Depende da vacina, né?
Uma outra coisa que se fala bastante atualmente é em relação a anticorpos neutralizantes. Quando os linfócitos B são estimulados dentro do linfonodo, a gente faz anticorpo contra um monte de pedaços do vírus. Esse esquema aqui, ele não está numa escala natural. O anticorpo, ele é infinitamente menor que um vírus, né? Ele liga num pedacinho do vírus. Então, a gente faz anticorpo contra muitas partes dele. Mas o que interessa numa vacinação, para nos proteger, é fazer anticorpo que se ligue exatamente no ponto do vírus que ele usa para se ligar no receptor da célula. Então, por exemplo, o vírus rábico, ele se liga num receptor que está presente nas células nervosas, células musculares. Eu preciso ter um anticorpo que gruda bem no pontinho dele aqui para impedir isso. Senão ele consegue penetrar, se eu fizer anticorpo contra outra região. E vírus da poliomielite, sarampo, cachumba, todas essas vacinas que a gente tem, precisa gerar anticorpo contra essa região. E por isso que a gente escuta falar tanto que o RNA mensageiro ou que os adenovírus estão carregando material genético do vírus que codifica para a proteína spike, que nada mais é do que essa proteína de superfície aqui, que até agora sempre foi chamada de glicoproteína, só agora para o vírus é que as empresas de televisão estão traduzindo direto de inglês, está chamando de spike. Mas é isso que o anticorpo faz. É uma das únicas situações que anticorpo sozinho protege. Se a gente tiver esse anticorpo antes de entrar em contato com o vírus. A gente se imuniza, se enche desses anticorpos, se infectar naturalmente, eles bloqueiam essa ligação e a gente está protegido. Fora isso, venenos e toxinas. Em outras respostas, só anticorpo não vai nos proteger. A gente vai precisar de todas aquelas outras coisas. Mas para vacinação, principalmente contra vírus, o que se deseja é isso: produzir anticorpos neutralizantes, que se ligam nesses domínios aí. Um pouco mais de detalhe aqui para o coronavírus, né, que é um vírus RNA e que tem uma estrutura bem básica, como muitos vírus de RNA, eles têm essas proteínas de superfície e um pedacinho dele aqui é que se liga nesse receptor, num dos receptores que já estão descritos para o vírus. Se a gente tiver um anticorpo que ligue bem aqui nessa bolinha verde, esse anticorpo impede que esse vírus se ligue no receptor. É por isso que eles são chamados de anticorpos neutralizantes. Os vírus mutam, como vocês sabem, né? Tem várias variantes, mas eles não podem mutar a um ponto que eles deixem de reconhecer esse receptor. Então, é possível que um vírus mute tanto que essa bolinha redondinha aqui passa a ser um quadradinho. Aí ele não encaixa mais aqui, ele naturalmente é eliminado, porque ele não vai conseguir mais se replicar dentro da gente. Mas ele muta um pouquinho, e aí é possível que esses anticorpos não funcionem mais, como é também falado muitas vezes aí nas vacinas que estão sendo usadas contra o SARS-CoV-2, e que elas têm mais ou menos ação contra essas variantes antigênicas que estão aparecendo, né? Uma coisa importante é que raramente um vírus usa um único receptor. Geralmente eles têm mais de um tipo. Então, se ele mutar um pontinho aqui e impedir que ele se ligue nesse receptor, por exemplo, o ACE2, ele pode continuar com a capacidade de se ligar num outro. Então, as coisas não são simples assim como estão no desenho, né? Por muito tempo se achava que os vírus tinham receptores específicos, mas hoje a gente sabe que eles usam vários receptores e por isso que eles são tão bem adaptados a nos causar doença, né? Esses vírus mais famosos aí. Então, para reforçar esse conceito que eu acabei de falar, para a gente se prevenir de uma infecção, basta anticorpos neutralizantes. Agora, para a gente se curar de uma infecção, a gente precisa de todo o repertório, precisa de CD4, de CD8, de anticorpo neutralizante, de outros anticorpos, inclusive das células de resposta imune inata. Agora eu vou falar um pouco de vacinas. Elas podem ser de administração única ou repetida, dependendo da forma que o antígeno é feito. Ela é feita para proteger quem não está doente, não é um remédio para reverter o agravo, né? Pelo menos até agora não existe nenhuma vacina para isso.
ela protege tanto o indivíduo quanto a comunidade. Uma outra coisa importante que muita gente pergunta: quanto tempo dura a resposta? Quantas doses? Eu tinha que tomar hoje e daqui 28 dias, mas eu não tomei no 28º, vou tomar no 30º. Funciona? Né? Essas perguntas que tem muita matemática não combinam com a biologia. E, portanto, para saber como é mesmo, teria que fazer estudos daquele indivíduo. Como não dá para fazer, as normas saem como indicações mais genéricas, né? Mas elas não são idênticas na sua eficácia, dependendo muito, não só da vacina, mas de quem também recebe a vacina, né? As formas mais tradicionais de vacina, aquelas que nós tomamos já muitas vacinas, são as atenuadas, aquelas que o micro-organismo está lá vivo, mas não consegue causar doença em quem é saudável. Tem aqui a varíola, a BCG, que é a única bacteriana, assim, todas as outras são virais, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral, e a polio do tipo Sabin, né? Ou inativadas, produz o vírus em laboratório, depois inativa o vírus, mata o vírus, ou com luz ultravioleta, ou com uma substância química que destrói todo o material genético do vírus. Então, a gente só recebe essa camada de proteína do vírus. E são a vacina de pólio também, só que do tipo Salk, a vacina da raiva, a vacina contra a gripe, e, como vocês já devem ter ouvido falar, na Covid, a Coronavac, do Butantan, da China. Vacinas de subunidades, aquelas que o vírus não está inteiro, são só partes do vírus, e tem diferentes formas de fazer isso. A da hepatite B é uma proteína recombinante, é o fungo Saccharomyces cerevisiae, que fermenta para fazer cerveja, fazer pão, que é colocado o gene dessa proteína de superfície do vírus de hepatite, e a gente recebe só essa proteína. O HPV, uma forma parecida. A tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche, que não tem nada a ver com isso, é a toxina da bactéria e não o corpo da bactéria, que é modificado quimicamente. A vacina de hemófilos influenza contra meningite e pneumonia, e uma vacina da Índia, né, a Novavax, que não está liberada ainda, mas que é uma das de Covid que vem sendo faladas. As que eu mostrei são as tradicionais e agora as novidades. Vacinas de vetores virais recombinantes não replicantes. Pega lá o parte do RNA do vírus da COVID, que codifica para essa região da superfície do vírus, que liga no receptor, faz esse material RNA, faz uma cópia de DNA, e essa cópia de DNA é inserida dentro de um vírus que não cause doença em humanos. Tem muitos vírus estudados na literatura com essa tecnologia, desses grupos que estão aqui embaixo, ortomixovírus, adenovírus, poxvírus, enfim, vários. Mas nas vacinas contra a Covid, os que estão sendo mais utilizados são os adenovírus, um vírus que dá resfriado em humanos e que geralmente não tem maior gravidade. E aí tem a vacina da Janssen, que é um adenovírus humano, tem a Sputnik, que também é um adenovírus humano, essa Sputnik também ainda não está licenciada no Brasil, né? E a Oxford AstraZeneca, que é um adenovírus de chimpanzé. De qualquer forma, esse adenovírus agora incorpora o material do SARS-CoV e quando ele é injetado, ele infecta nossas células passam a produzir essa proteína, aí monta-se toda aquela resposta imune que eu já mostrei para vocês e acaba fazendo anticorpo neutralizante. Por fim, as vacinas de ácido nucleico, que não tem vírus nenhum, nem não replicante, né? Na literatura científica tem muitos estudos com vacina de DNA, mas até agora não tem nenhuma vacina sendo feita assim, pelo menos em um estágio mais adiantado, e as vacinas de RNA, que é também isolar o material genético do SARS-CoV, que codifica para aquela região importante lá da spike, replicar isso, sintetizar cópias disso em laboratório, fazer enormes quantidades dessas cópias, aí incluir esse material genético dentro de partículas microscópicas de gordura, chamadas micela, lipossomas, e isso permite que, quando injetado, essa camada de gordura se funde com a superfície das nossas células, que são lipídicas, né? E joga o material genético, só um pedacinho do material genético aqui. Isso, a nossa maquinaria enzimática agora replica isso
traduz isso, as nossas células produzem pedacinhos dessas proteínas e vai gerar toda aquela resposta imune que eu já falei. Aqui tem a vacina da Moderna, que é americana, né, que no Brasil ainda não foi liberada, e a da Pfizer-BioNTech, que também usa essa tecnologia. Envolve tudo isso, depois o material genético entra nas nossas células, e aqui as vacinas que estão, pelo menos, em maior destaque aí no mundo. A Coronavac, que é a única que usa uma metodologia mais tradicional, de vacinas bem mais antigas, vetor viral, subunidade, e essa abordagem genética. Agradeço pela atenção e vamos agora para perguntas.